artifícios para isso. E nos eixos das abscissas, vai coincidir com o eixo principal do espelho, o eixo das ordenadas vai coincidir com o espelho, e a origem, então, vai ser o vértice do espelho. Então, aqui, a gente vai ter essa convenção de como a gente vai analisar. Primeiramente, o que a gente vai falar é o que cada uma dessas letras significa. Então, I vai ser o tamanho da imagem, O vai ser o tamanho do objeto, P vai ser a distância do objeto ao vértice do espelho, e P' vai ser a distância da imagem ao vértice do espelho. E a gente vai, então, identificar em cada um desses quadrantes onde vai ser positivo e onde vai ser negativo. Primeiramente, a convenção que se deu é de que os quadrantes vão ser positivos se eles estiverem do lado da luz incidente, isso para a distância. Então, quando a luz está vindo da direita para a esquerda, se o objeto ou a imagem estiverem à direita, então isso quer dizer que a imagem vai ser, essa distância vai ser positiva. Se a luz incidente está vindo da esquerda para a direita, isso quer dizer que a imagem e o objeto à esquerda vão ser positivos. Então, isso quer dizer também que a parte refletora do espelho tem que estar apontada para esse lado positivo. E o objeto e a imagem vão ser positivos ou negativos. Quando a gente deu como convenção que acima, os objetos que estiverem acima do eixo principal, ou as imagens que estiverem acima do eixo principal, vão ser positivos. Os que estiverem abaixo vão ser negativos. E outra coisa que esse sinal nos diz é que quando a gente tem um objeto positivo, e o P vai ser a distância do objeto ao vértice do espelho, e o P' a distância da imagem ao vértice do espelho. Outra coisa que a gente tem que falar é que quando o objeto e a imagem têm sinais diferentes, um é positivo, outro é negativo, ou um é negativo, outro é positivo, isso quer dizer que elas serão invertidas. O objeto estará apontado para cima, a imagem para baixo, ou vice-versa. Então, essa é a convenção de sinal abordada quando a gente está estudando analiticamente o espelho esférico. Agora a gente vai falar sobre a equação de Gauss para espelhos esféricos. Essa equação que vai nos ajudar a calcular essas distâncias do objeto ao vértice, da imagem ao vértice, do foco. O P, então, vai ser essa distância, de onde está o B aqui, ao V, ao vértice, que é o quê? É a distância do objeto ao vértice do espelho. Então, é essa distância de B até V. E o P' vai ser essa distância B' até V, que vai ser a distância da imagem ao vértice. Então, essa equação de Gauss vai nos promover artifícios matemáticos para poder calcular o que a gente quiser saber, dependendo se eles derem o foco e onde está o objeto para a gente do espelho. Então, como que é calculado essa equação? Como que a gente determina essa equação? Primeiramente, a gente vai traçar dois raios notáveis aqui. O primeiro raio notável é o raio que incide paralelo ao eixo principal, bate no espelho, passa pelo foco. E o outro que a gente vai utilizar vai ser o raio notável que vai até o vértice, do objeto até o vértice, e sai com a mesma angulação até a imagem. Então, o encontro desses raios notáveis forma a imagem. E aqui a gente vai observar, primeiramente, dois triângulos. O triângulo ABV, que é esse triângulo maior aqui, e o outro triângulo A'B', que vai ser esse triângulo menor aqui. O que a gente sabe sobre esses triângulos? Esse ângulo aqui é de 90 graus, onde está B, e esse ângulo aqui é de 90 graus, onde está B'. Porque o objeto está posicionado 90 graus com o eixo principal, então a imagem também vai estar posicionada 90 graus com o eixo principal. Outra coisa que a gente sabe é que quando a gente traça um raio que vai do objeto ao vértice e depois ele sai do vértice e vai para a imagem, esse ângulo desse raio notável com o eixo principal
e do raio notável refletido com o eixo principal vão ser iguais. Então, a gente tem dois ângulos iguais já nesses dois triângulos. Então, isso quer dizer que o outro ângulo também vai ser igual. Então, esses triângulos, eles são semelhantes. Então, o que isso quer dizer? Que quando a gente vai fazer uma semelhança de triângulos para achar duas semelhanças. Quando a gente pega o tamanho da imagem e divide pelo tamanho do objeto, então a gente está pegando um lado do espelho, que é o tamanho da imagem, um lado do triângulo menor, que é o tamanho da imagem, e dividindo por um lado do triângulo maior, que é o objeto, é concomitante, concomitante com o ângulo, que são iguais. E a gente pega um outro lado também concomitante, que a gente vai pegar aqui, então, o VB' e o VB. Que o VB', então, é a distância da imagem ao vértice, que a gente chamou de P', e o BV é a distância do objeto ao vértice, que a gente chamou de P. Então, no semelhança de triângulos, I dividido por O vai ser igual a VB' dividido por VB. Só que o VB' é a distância da imagem ao vértice do espelho, que é P'. E o VB é a distância do objeto ao vértice, que é P. Então, isso quer dizer, a gente achou uma relação entre a imagem, entre o tamanho da imagem e do objeto, e a distância da imagem e do objeto, que é o tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto é igual a distância da imagem ao vértice dividido pela distância do objeto ao vértice. Então, a gente tem essa primeira igualdade aqui. Agora, a gente vai pegar outros triângulos. O primeiro triângulo vai ser o triângulo FDV. Então, FDV. Esse triângulo aqui tem como base esse tracejado preto. O outro triângulo é o F'B'. F'B', que tem também esse tracejado preto aqui. Você percebe que essa base, essa base preta aqui do triângulo FDV é igual é do tamanho do objeto. Por quê? Porque esse raio notável que vai de A até D é o quê? É paralelo ao eixo principal. Então, o tamanho do objeto vai desse raio paralelo ao eixo principal. A mesma coisa desse triângulo que a gente acabou de ver. Vai do raio paralelo ao eixo principal. Então, é de igual tamanho. Então, essa base desse triângulo a gente chama de O. E a mesma coisa para o outro triângulo, o triângulo F'B'. Então, a gente vai chamar essa base de I. Novamente, o que a gente sabe? Que essa parte aqui, onde está o B' é perpendicular. E essa parte aqui, onde vai de FV para VD, também é perpendicular. Outra coisa, esse ângulo B'F'a', que a gente está aqui, e esse ângulo DFV, também são iguais, porque são ângulos inversos. Então, a gente tem uma outra semelhança de triângulo. Então, nessa semelhança de triângulo, a gente vai fazer a mesma coisa. I dividido por O, então, o tamanho da imagem pelo objeto, vai ser igual a F'B', que é essa base do triângulo, dividido por FB, que vai ser essa outra base do triângulo. Aqui. Então, quando a gente vai calcular, FV aqui, gente, não é FB não, é FV. Então, quando a gente vai calcular, agora, o que a gente sabe? Que esse FV é o foco da imagem, do espelho. Porque a gente sabe que esse raio paralelo passa pelo foco. E esse FB' vai ser o quê? Vai ser a distância da imagem ao espelho, que a gente já tinha descoberto, a gente já tinha falado sobre isso antes. Só que agora a gente vai falar, a gente vai pegar só essa parte aqui, esse FB'. Então, o B'V, que é a distância da imagem ao vértice, vai ser essa distância da imagem ao vértice menos o foco, o FB'. Então, por isso que a gente tem aqui P' menos F. E agora, o que a gente vai fazer é pegar essa imagem dividido por O e trocar pelo P' dividido por P. Porque a gente quer achar uma equação que tem apenas foco, distância da imagem e distância do objeto. Então, quando a gente fizer isso, a gente vai obter uma relação que a distância da imagem ao vértice vezes o foco vai ser igual a distância do objeto ao vértice
vezes a distância da imagem ao vértice, menos a distância do objeto ao vértice, vezes o foco. Aí, para simplificar essa equação, eles dividiram todos esses elementos por P, P', F. Então, fazendo isso, eles chegaram a essa fórmula, que é 1 dividido por F é igual a 1 dividido por P, mais 1 dividido por P'. Tinha alguma forma de decorar isso também que eu esqueci agora. Acho que era a equação da fimose que chamava. Alguém lembra como é que é? Era um jeito fácil de lembrar. Ou algum outro jeito, que eu esqueci totalmente agora. Se alguém puder falar aí no chat para ficar mais fácil de decorar para vocês. Eu não lembro agora como é que era. Mas tudo bem. Essa é a equação que vocês vão utilizar muito para esse. Isso. Então é uma fimose, que é 1 sobre F, é igual a 1 pipi mais 1 pelinha. Então, assim, acho que fica mais fácil de relembrar. Mas é isso daqui. 1 dividido pelo foco vai ser igual a 1 dividido pela distância do objeto ao vértice, mais 1 dividido pela distância da imagem ao vértice. E aqui a gente tem essa equação. Então, F é a distância focal do espelho, P é a distância do objeto ao espelho, P' é a distância da imagem ao espelho, e R é o raio de curvatura do objeto. A gente sabe que F é igual ao raio dividido por 2. Então, se um dia eles não te derem o foco do espelho, te derem o valor do raio de curvatura, lembrem-se que o foco vai ser sempre a metade do raio de curvatura, para vocês poderem utilizar na fórmula. Outra coisa que agora a gente vai incrementar é o aumento linear transversal. Então, lembra daquela parte ali que é o I dividido por O. E a gente vai chamar isso de aumento linear transversal. Essa divisão de I por O aqui. O que a gente quer dizer com isso? A gente quer saber, pelo valor de A, quantas vezes a imagem é maior que o objeto. O R é o raio de curvatura do espelho, tanto côncavo quanto convexo. Então, lembra daquela esfera que a gente cortava para ter o espelho? É o centro daquela esfera. Então, o raio de curvatura, que é o centro daquela esfera, até a borda da esfera, vai ser o raio de curvatura. Quando a gente foi construindo as imagens, a gente percebeu que no espelho côncavo tem algumas características quando o objeto está antes do centro de curvatura, entre o centro de curvatura e o foco. Então é bom saber sobre esse termo, que é o cesão, né? Que a gente viu na aula passada. Então esse aumento linear vai nos dizer o quanto a imagem é maior que o objeto, o quanto a imagem ela é menor que o objeto. Então, se A for maior que zero, a gente vai saber que a imagem vai ser maior que o objeto, porque se a imagem for maior que o objeto, essa divisão aqui vai ser maior que zero. Então, se for menor que o objeto, vai ser menor que zero. E também vai ter a questão do sinal. Então, se A for negativo, isso quer dizer que a imagem vai ser inversa ao objeto, porque um vai estar para cima, o outro vai estar para baixo. Então, eles vão ter sinais diferentes. Se o A for positivo, isso quer dizer que a imagem é direita. Então, com valores da distância da imagem, do objeto, valores de A, a gente já consegue determinar que tipo de espelho a gente está utilizando, se eles nos derem os valores. Outra equação que a gente tem sobre o aumento linear é o P' sobre P. Lembrem-se aqui que a gente descobriu na primeira equação que I dividido por O é igual a P' sobre P. Só que, devido à nossa convenção de sinais, a gente tem que, quando a gente está falando de aumento linear e vai utilizar o P' e o P, a gente tem que trocar o sinal. Eu vou explicar aqui o porquê. Vamos pegar aqui esse espelho convexo aqui, primeiramente. Pegando esse espelho convexo, vamos ver. O que acontece no espelho convexo em relação com a imagem? Ela então, lembra que a gente viu na última aula, que ela é direita, na mesma direção que a imagem, não é inversa, e ela é menor que o objeto, e ela é virtual. Então, se a gente fosse calcular o A, o aumento linear dessa imagem,
esse A seria menor que zero, porque a imagem é menor que o objeto. E ele seria positivo, porque o objeto ele seria positivo, porque a imagem é direita e ao objeto, não é inversa. Só que, pela outra convenção de sinais, é o seguinte: quando a gente tem a imagem do objeto, a distância do objeto ao vértice, o raio está vindo da onde? Da direita para a esquerda. Então, isso quer dizer que a direita do espelho vai ser positivo e a esquerda do espelho vai ser negativo. Então, pela convenção dos sinais, a distância do objeto ao vértice vai ser positivo, mas a distância da imagem ao vértice vai ser negativa. Então, se a gente fizesse esse aumento linear sem essa mudança de sinal, a gente ia perceber que não daria uma convenção que a gente queria colocar, que é quando o A for positivo, a imagem é direita. Então, por isso que tem que ser corrigido com esse sinal negativo. É só pela convenção, pelo que a gente abordou. É só por causa disso que tem que colocar esse sinal de negativo. A mesma coisa se a gente fosse pegar aqui um espelho côncavo. Então, aqui, a imagem é inversa. Então, isso quer dizer que o A é negativo. Se o A é negativo, é porque a imagem é inversa. O P, vamos pegar aqui. O raio está vindo da esquerda para a direita. Então, da esquerda do espelho vai ser positivo. Então, isso quer dizer que a distância do objeto ao vértice é positiva. E a distância da imagem ao vértice também vai ser positiva, porque a imagem foi formada à esquerda do espelho. Então, se a gente dividisse, se a gente fosse pegar o A em relação à pelinha e P, a gente obteria um A positivo, mas o objeto e a imagem são inversos. Então, novamente, temos que corrigir com o sinal. Então, por isso que tem essa correção. Agora vamos falar de algumas informações importantes. Se o espelho for côncavo, a distância focal é positiva, e se for convexo, é negativa. Por que isso? A gente sabe, então, pela aula passada, que num espelho convexo, o foco vai ser aqui à esquerda do espelho. E como o raio vem da direita para a esquerda, isso quer dizer que tudo que estiver à esquerda do espelho vai ser negativo. E no espelho côncavo, a gente sabe que o foco também vai ser à esquerda do espelho côncavo. Então, isso quer dizer que o raio vem da esquerda para a direita, então tudo que tiver à esquerda é positivo. Por isso que a distância focal no espelho côncavo é positiva e no convexo é negativa. Se a imagem for virtual, ela é direita, ou seja, pelinha é negativo e positivo. A gente viu, então, na aula passada, que toda imagem que é virtual, ela é direita. E se a imagem é virtual, ela está, então, à esquerda do espelho convexo e à direita do espelho côncavo. E, novamente, como a gente tinha já discutido, isso vai nos dar o sinal negativo e positivo. Se a imagem for real, ela é invertida e pode ser projetada. Então, como a gente já tinha falado, se a imagem for real, na aula passada, ela vai ser sempre invertida e ela vai poder ser sempre projetada. Então, se ela é invertida, a imagem e o objeto vão ter sinais opostos. E o P' vai ser positivo e o I vai ser negativo. Isso é antes de você começar a resolver os exercícios, você tem que entender e colocar no papel as informações que ele te der. Porque ele nem sempre vai te dar os sinais. Ele vai falar, eu tenho um objeto a tal distância, uma imagem a tal distância do espelho. Ele vai te dar o sinal. Você vai ter que entender que espelho que ele está falando, que sinal que você tem que usar. Entendeu? Às vezes ele te dá o tamanho da imagem, mas não te dá o sinal. Aí essa imagem ela vai ser invertida ao objeto. Então, tudo isso vocês têm que pensar. Você acha o tamanho do objeto no exercício e ele vem com o sinal contrário ao da imagem. Isso quer dizer que o objeto é invertido. Então, tudo isso vocês vão ter que pensar nas resoluções de exercício. Então, depois de resolvido o exercício, se P' você achar foi maior que zero, ou seja, positivo, a imagem vai ser real, invertida e pode ser projetada. Porque toda imagem virtual, o P' vai ser negativo. Então, se P' for positivo, a imagem vai ser real.
a gente sabe que toda imagem real é invertida e ela pode ser projetada. Então, se P' é negativo, a imagem é virtual e direita, porque toda imagem virtual é direita. Se I é positivo, a imagem é direita. Se a imagem é direita, é virtual. Se I for negativo, a imagem é invertida. Se é invertida, é real. Se A for negativo, o aumento linear for negativo, a imagem então vai ser invertida, como a gente já falou. E se A for positivo, a imagem vai ser direita. Quando vocês forem fazendo o exercício, vocês vão pegar isso muito mais facilmente, eu acho, acredito eu. Então, agora a gente vai adentrar alguns exercícios. Como na última aula eu não fiz muitos exercícios, eu vou começar com alguns exercícios que estão relacionados à última aula, só para a gente poder relembrar um pouquinho. Então, o primeiro é: suponha que você é estagiário de uma estação de televisão e deve providenciar um espelho que amplie a imagem do rosto dos artistas para que eles próprios possam retocar a maquiagem. O tocador limita a aproximação do rosto do artista ao espelho a no máximo 15 centímetros. Os espelhos a seguir, o único indicado para essa finalidade seria um espelho esférico. Então a gente quer o quê? Um espelho que amplie a imagem do rosto do artista. Tá. Se o espelho amplia a imagem do rosto do artista, ele tem que ser côncavo ou convexo? Um espelho convexo só dá imagens menores que o objeto e virtuais. Então, não podemos utilizar o espelho convexo, porque vai ter uma imagem melhor. Então, a gente quer um espelho côncavo. Mas o espelho côncavo tem alguns problemas de que às vezes a imagem pode ser invertida. Então, a gente quer um espelho côncavo que a imagem seja maior e direita ao objeto. Porque se for invertido, vai ficar muito difícil do cara retocar a maquiagem. Então, o que a gente quer? A gente quer um espelho esférico côncavo que tem um raio de curvatura que quando o artista se posicione a no máximo 15 centímetros dele, a gente consiga obter uma imagem direita e uma imagem direita eu esqueci a outra, uma imagem direita e maior que o objeto. Deu branco na palavra. Então, tem que ser um espelho cujo foco dele seja maior que 15 centímetros. Porque para a gente obter isso no espelho côncavo, a imagem tem que estar entre o vértice e o foco desse espelho. Então a gente precisa de um foco maior que 15 centímetros. Um foco maior que 15 centímetros, a gente precisa de um raio de curvatura maior que 30 centímetros. Porque o raio de curvatura é 2 vezes o foco. E aqui nas alternativas, a gente tem apenas uma opção que nos daria essa possibilidade, que é um espelho côncavo, a alternativa E, de raio de curvatura 40 centímetros, que é maior que 30 centímetros. Então, aqui relembrando, a formação da imagem no espelho côncavo entre o vértice e o foco. Se a gente traçar aqui, então, raio paralelo passa pelo foco, sua projeção, vértice, sai pelo vértice, projeção, encontro das imagens, uma imagem direita e maior que o objeto. Lembrando que sempre que vocês esquecerem como vai ser, como vai estar a imagem em qualquer tipo de espelho, lembre-se de desenhar, traçar os raios notáveis, qualquer raio notável que você lembrar, paralelo passa pelo foco, passa pelo foco, volta paralelo, o que vai pelo vértice sai na mesma angulação pelo vértice, o que passa pelo centro de curvatura e volta nele mesmo. Sempre quando vocês esquecerem, tentar desenhar. Então, é esse o primeiro exercício. Um holofote é constituído por 2 espelhos côncavos, E' e E2', de modo que a quase totalidade da luz emitida por uma lâmpada L seja projetada pelo espelho maior E', formando um feixe de raios quase paralelos. Nesse arranjo, os espelhos devem ser posicionados de forma que a lâmpada esteja aproximadamente. A gente tem uma lâmpada L. A gente quer obter um holofote. Um holofote vai ser um aparelho que focaliza a luz em raios paralelos para sair muita luz daquela fonte daquela lâmpada ali. Então a gente tem de 2 espelhos, como a gente já falou na aula passada, né, sobre isso. Então a gente quer saber onde a gente posiciona esses espelhos para a gente obter raios quase paralelos, porque no mundo real a gente não consegue obter um negócio perfeito. Então, para a gente obter isso, a gente vai ter que colocar a lâmpada no foco do espelho E',
e no centro de curvatura do espelho E2'. E por que isso? Porque se a lâmpada estiver no foco do espelho E', todo raio que sair dessa lâmpada vai estar passando pelo foco do espelho E'. Então, se passa pelo foco do espelho E', ele vai sair paralelo. E se ela estiver no centro de curvatura do espelho E2', todo raio que sai da lâmpada está passando pelo centro de curvatura do espelho E2'. Então, isso quer dizer que ele vai voltar novamente pelo centro de curvatura do espelho E2', que é o foco do espelho linha, ou seja, esses raios vão estar passando pelo foco do espelho E' e também vão sair paralelo. Então, todos os raios que estão saindo pela lâmpada, necessariamente, que estão batendo no espelho E' e que estão batendo no espelho E2', vão estar todos saindo de maneira paralela. Então, vai ter uma concentração de raios saindo ali. Então, é assim que se obtém um holofote. Então, a resposta seria a alternativa E, no foco de E' e no centro de curvatura de E2'. Próximo exercício. Os espelhos retrovisores, que deveriam auxiliar os motoristas na hora de estacionar ou mudar de pista, muitas vezes causam problemas. É que o espelho retrovisor do lado direito, em alguns modelos, esse espelho retrovisor aqui do carro, distorce a imagem, dando a impressão de que o veículo está a uma distância maior do que a real. Esse tipo de espelho, chamado convexo, é utilizado com o objetivo de ampliar o campo visual do motorista, já que no Brasil se adota a direção do lado esquerdo. E assim, o espelho da direita fica muito mais distante dos olhos do condutor. Sabe-se que em um espelho convexo, a imagem formada está mais próxima do espelho do que este está do objeto, o que parece estar em conflito com a informação apresentada na reportagem. Essa aparente contradição é explicada pelo fato de a imagem projetada na retina do motorista ser menor do que o objeto. Não. Quando a gente vai adentrar melhor em aulas mais para frente sobre como funciona as lentes dos nossos olhos, mas essa alternativa está errada, mais para frente a gente vai saber o porquê, que é uma longa discussão, acho melhor a gente não entrar nela hoje. Essa está errada. A velocidade do automóvel afetar a percepção da distância. A imagem do automóvel não vai afetar a percepção da distância da imagem do espelho, porque a imagem formada naquele momento vai estar sempre. Se a gente estiver parado, a gente vai continuar percebendo essa discrepância do espelho e da imagem real. Então, a velocidade do automóvel não vai afetar essa percepção. Mesmo parado, é afetada essa percepção. O cérebro humano interpretar como distante uma imagem pequena. Seria a alternativa C. Vou explicar mais para frente. O espelho convexo ser capaz de aumentar o campo visual do motorista. O espelho convexo aumenta o campo visual do motorista, com toda certeza, mas isso não vai influenciar da gente achar a imagem mais distante da gente. O motorista perceber a luz vinda do espelho com a parte lateral do olho. Não tem nada a ver isso. Nada fisiológico acontece com você perceber a luz com a parte lateral do olho. A sua parte lateral do olho nem vai influenciar em nada, porque o seu cristalino não vai estar nem ali. Mas a gente vai falar sobre o olho mais para frente. Então, opa, tive um problema aqui. Tá. Então a gente vai falar então sobre a alternativa C. O cérebro humano interpretar como distante uma imagem pequena. Então, por que quando a gente está olhando no espelho retrovisor do carro, que é convexo, que é utilizado porque ele aumenta o campo visual, como a gente já viu na aula passada. O campo visual que o motorista tem ao olhar para aquele espelho, e a gente sabe que a imagem formada é uma imagem direita e uma imagem que é menor que o objeto e é mais próxima do espelho do que o objeto. Então, por que quando a gente olha para esse espelho parece mais distante? Isso acontece porque o nosso olho e o nosso cérebro, a interpretação captada pelo nosso cérebro, está acostumado a ver imagens em espelhos planos. Na sua vida, quando você vai no banheiro, quando você vai em qualquer lugar, você vai se deparar muito mais com espelhos planos do que com espelhos côncavos, do que com espelhos convexos.
Acho que espelhos côncavos, muita gente nem deve nunca ter se deparado. Talvez só quando você olhou para a colher. Agora, espelho convexo é um espelho que você se depara muito mais por causa do retrovisor do carro, mas o espelho plano é aquele espelho que está constantemente na sua vida. Então, o espelho plano, eles vão dar uma imagem do tamanho do objeto e uma imagem direita também, e a mesma distância. Então, quando a gente olha no espelho plano uma imagem pequena, a gente acha que aquela imagem está distante. Uma imagem maior, nosso cérebro entende como a imagem estando mais próxima da gente. Então, quando a gente pega esse espelho convexo que diminui a imagem, então essa imagem menor do que a imagem natural vai fazer a gente perceber que esse objeto está mais distante no espelho, mas na verdade ele está mais próximo do espelho. Então, é isso que vai acontecer. Nosso cérebro vai interpretar como distante uma imagem pequena por causa dessa associação que a gente tem com ser mais familiarizado com os espelhos planos. Nosso cérebro é muito acostumado com rotina. Então, se a gente faz uma coisa muitas vezes, nosso cérebro se acostuma com aquilo. Uma coisa que eu acho que só quem dirige carro vai entender. Quando você vai dar ré, você vai dar ré, você está dando ré, tem um carro atrás de você. Aí você acha que você vai bater no carro. Então, quando a gente dá ré, vai ser uma percepção, nosso cérebro vai ter uma percepção diferente. Porque a gente não está acostumado com dar ré com espelho plano, a gente não está acostumado com. Tipo, a gente vai achar que aquela imagem ela está mais perto do que deveria, que é o que faz o espelho convexo faz. Então a gente vai achar que a gente está quase batendo no carro. Aí quando a gente sai do carro e a gente vai ver, não estava tão perto, na verdade. Então quando a gente vai dar ré, o nosso cérebro interpreta corretamente o espelho convexo. Então é isso que eu queria dizer com esse exercício. Tá, o próximo. Tá. A imagem do Sol é formada em um espelho esférico côncavo de distância focal igual a 1 metro. Considerando a distância do Sol à Terra 250 vezes maior que o diâmetro do Sol, determine o diâmetro da imagem formada. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar esse diâmetro do Sol e determinar ele como o tamanho. Pegar só esse diâmetro e vamos utilizar ele para determinar esse tamanho da imagem. Então, ele quer o diâmetro da imagem formada. Então, a gente vai só pegar o diâmetro do Sol e fazer essa imagem feita por esse espelho côncavo. Então, o diâmetro do Sol vai ser o tamanho O do objeto. O tamanho O do objeto. Então, o diâmetro da imagem vai ser o que a gente quer obter. O Sol está muito distante da Terra, muito distante, muito distante. Quando a gente fala de corpos muito distantes dos espelhos, a gente determina que os raios que vão chegar do Sol vão ser raios que vão chegar paralelos, porque eles vão estar muito distantes. Eles vão estar muito distantes, então eles vão estar paralelos. Quando a gente fala de objetos muito distantes e dos seus raios notáveis, todos os seus raios que vão chegar paralelos ao espelho. Então, quando eles incidirem no espelho, são todos raios paralelos à imagem, eles vão se encontrar no foco. Então, eles não vão se encontrar no foco, eles vão se encontrar muito próximo ao foco, como a gente pode dizer. Porque mesmo o Sol estando muito distante, ele não está a uma distância infinita. Se o objeto tivesse uma distância infinita, aí sim ele se encontraria no foco com um tamanho ínfimo. Mas como o Sol não está no infinito, mas está numa distância muito grande, seus raios vão vir quase todos paralelos e eles vão formar uma imagem de um tamanho ínfimo, quase todos passando pelo mesmo ponto ali no foco. Então, sabendo isso, a gente vai utilizar as equações da ampliação, que a gente sabe. Porque a gente tem a distância focal do espelho, que ele deu, que é de 1 metro, e a gente sabe que a imagem vai se formar sobre o foco devido a essa característica da distância dos raios paralelos. Então,
Então, a distância da imagem ao espelho vai ser de 1 metro. Então, P' vai ser igual ao foco, que vai ser igual a 1 metro. A gente está falando de um espelho côncavo, que os raios estão vindo da esquerda para a direita. Então, toda a distância que tiver à esquerda do espelho vai ser o quê? Positiva. Espelho côncavo, o foco é positivo. A imagem está à esquerda do espelho, então a distância da imagem vai ser positiva. Então, a gente tem que o P' vai ser de 1 metro também. E ele deu que a distância do Sol ao espelho é de 250 vezes o diâmetro do Sol. Então, se vocês imaginarem o diâmetro do Sol, é muito grande. Então, a gente está falando realmente de uma distância muito grande. E ele falou, ele falou que 250 vezes é o diâmetro do Sol, e a gente considerou o tamanho do objeto como o diâmetro do Sol. Se a gente utilizar a equação da amplitude, da ampliação, que é o tamanho da imagem dividido por O, vai ser igual a outra parte da amplificação, menos P' dividido por P. Então, se a gente igualar essas duas, a gente tem que I dividido por D é igual a menos 1, que é a distância da imagem ao vértice, dividido por 250D, que é a distância do objeto ao espelho, que eles nos deram. Então, o D é igual a D, a gente corta D, então a gente tem que a imagem vai ser igual a menos 1 dividido por 250. E esse valor é de 4 vezes 10 a menos 3 metros. Então, a imagem do Sol ela vai ter um diâmetro de 0,04 metros. Então, é um tamanho muito pequeno. E como a imagem ela é negativa, isso quer dizer que a imagem vai ser invertida, como a gente já discutiu antes. Então, é isso. A gente tem pouco tempo. Vou fazer só mais esse. E depois o exercício final eu gravo para quem quiser assistir, tá bom? Para evitar acidentes de trânsito, foram instalados espelhos convexos em alguns cruzamentos. A experiência não foi bem sucedida. Por quê? Como os espelhos convexos fornecem imagens menores, perde-se completamente a noção de distância. Como a gente já falou, como as imagens não vão ser do mesmo tamanho, nosso cérebro vai interpretar diferente e vai acontecer acidentes quando a gente utiliza espelhos convexos fora dos retrovisores. Para perceber esse efeito, suponha que um objeto linear seja colocado a 30 metros de um espelho convexo de 12 metros de raio de curvatura, perpendicular a seu eixo principal. A que distância do espelho convexo seria visto a imagem desse objeto? Então, o que ele nos deu? Ele nos deu um objeto com um P de 30 metros de distância do espelho convexo, distância focal de 6 metros. Por que a distância focal vai ser de 6 metros? Ele nos deu um raio de curvatura de 12. A gente sabe que a distância focal é metade do raio de curvatura, então vai ser 6 metros. E por que é negativo? Porque a gente está falando de um espelho convexo. O espelho convexo tem o foco negativo. Por que tem o foco negativo? Vamos voltar à imagem do espelho convexo. Aqui. O raio no espelho convexo está vindo da direita para a esquerda e o foco do espelho convexo está à esquerda do espelho convexo. Então, a direita do espelho convexo é positivo e a esquerda do espelho convexo é negativo. Então, o foco vai ser negativo. Vamos voltar para o exercício. Aqui. Então, a gente vai utilizar a equação da fimose. Então, 1 sobre fimose é igual a 1 sobre π, mais 1 sobre P'. Então, a gente sabe que o foco é menos 6. Então, menos 1 dividido por 6 é igual a 1 dividido por 30, porque a imagem vai ser positiva, porque ela está à direita do espelho convexo. Então, 1 dividido por 30, mais 1 dividido sobre P'. Então, fazendo as contas, a gente acha que o P' é igual a menos 5 metros. Então, para um objeto a 30 metros do espelho convexo, a gente vai obter uma imagem a 5 metros desse espelho. A 5 metros desse espelho. Virtual, porque ela é negativa. Então, ela vai estar muito mais próxima. Então, se tiver um objeto a 30 metros, ele vai estar parecendo que está a 5 metros. Você vai achar, por causa do seu cérebro, que ele está mais distante do que está. Então, tudo isso vai confluir para causar acidentes quando você utiliza um espelho convexo. Para tentar não prejudicar acidentes, você vai acabar prejudicando mais acidentes. Aí, a B. Se substituíssemos o espelho convexo por um espelho plano, a que distância deste espelho
seria vista a imagem daquele objeto. Então, se a gente substituir esse espelho convexo por um espelho plano, o que vai acontecer? A gente sabe que no espelho plano, a imagem do objeto vai ser igual, a distância do objeto ao espelho vai ser igual à distância da imagem ao espelho. Então, vai ser de 30 metros, igual à distância do objeto. Do mesmo tamanho e direita. Então, no espelho plano, a imagem é simétrica. Objeto e imagem são equidistantes do espelho e de mesmo tamanho do objeto. Assim, você veria a distância real, que é de 30 metros. Faltou esse último exercício para a gente fazer, ele é um exercício longo, então não vai dar tempo de a gente fazer em 5 minutos. Então eu vou parar por aqui e eu vou gravar esse último exercício para quem quiser ver. Alguém tem alguma dúvida? Perguntar alguma coisa? Tudo certo, gente? Então, obrigado. E acho que agora vocês vão entrar de férias, né? Então, só daqui 2 semanas. Então, a gente vai começar com refração. Vou começar com refração. Então é isso, gente. Obrigado. Até a próxima.